Tudo bem, galera? Beleza? Sou o professor Elton e hoje vamos iniciar a correção do plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. É o PET volume 7, que tem como unidade temática a álgebra, objeto de conhecimento, equação, sistema de equações e inequações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe ele com seus colegas. Então aqui ele fala um pouquinho a respeito de equações e inequações. Vou deixar para vocês efetuarem a leitura aí com calma. Mas a diferença básica entre elas é que a equação traz um sinal de igualdade e a inequação traz um sinal de desigualdade. No caso da desigualdade, pode ter o sinal de maior ou o sinal de menor, ou ainda maior ou igual, ou menor ou igual. Vamos iniciar então aqui com a atividade número 1, que fala o seguinte. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre o aumento da pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador medida em atmosfera, com a profundidade x que ele atinge, medida em metro. Então, item A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, vou pegar aqui o item A, tem uma fórmula que relaciona a pressão e a profundidade do mergulhador, que é essa equação que está aqui em cima. P é igual a 0,1x mais 1. Onde P é a pressão e x é a quantidade de metros que ele mergulhou. No item A, ele mergulhou 18 metros, então o nosso x vale 18. Então a gente tem aqui 0,1 vezes 18 mais 1. Então a pressão atmosférica nesse mergulhador vai ser a seguinte. 0,1 vezes 18, 1 vezes 18 dá 18. Só que aqui tem uma casa decimal, então eu coloco uma vírgula aqui. Mais 1. Então a pressão exercida em cima desse mergulhador é de 1,8 mais 1. Ou seja, 2,8 atm. Então essa é a pressão exercida em um mergulhador que mergulha 18 metros de profundidade. Vamos agora para o item B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com o PAD, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que o mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Bom, então o máximo que pode se mergulhar é 40 metros. Nós queremos saber então qual é essa variação de pressão que ele pode sofrer. Então a fórmula é a mesma. Então está aqui 0,1x mais 1. Então P é igual. Bom, ele pode aprofundar então, pode mergulhar 40 metros. Então 0,1 vezes 40 mais 1. Então nós temos aqui 1 vezes 40 dá 40. Só que uma casa decimal, então uma casa decimal. Então vai dar 4. 4 mais 1, 5. Então a pressão máxima que ele pode sofrer é de 5 atm. Então a variação ela seria de 4. Por que a variação seria de 4? Vamos imaginar que ele não mergulhou. Se ele não mergulhou, o nosso x é 0. 0 vezes 0,1 vai dar 0, mais 1. Então, sem mergulhar, ele já tem uma pressão de 1. Mergulhando 40 metros, a pressão sai de 1 e vai para 5. Então, ele tem uma variação aqui de 4 atm, que é o que perguntou, Perguntou a variação que a pressão pode sofrer. Então, está aqui, qual é a variação dessa pressão atmosférica? Então, sem mergulhar, ele tem uma pressão de 1. Como ele mergulhou, foi para 5, então tem uma variação de 4. Item C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm.
nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que esses mergulhadores podem atingir. Então a fórmula é a mesma, né? P é igual a 0,1x mais 1. Nesse caso, a gente quer saber quanto que esse mergulhador mergulhou, né? Para ele atingir 31 atm. Então, 31 é a pressão. Então, no lugar do P, eu vou colocar 31, que é igual a 0,1x mais 1. E vamos então agora resolver essa equação. Geralmente a gente coloca letra antes do igual, o número depois. Então esse cara troca de lado, troca de membro, troca de sinal. E o 31 também troca de membro, troca de lado, troca de sinal. Então a gente tem aqui menos 0,1x igual 1 menos 31 vai dar 30, né? Menos 30. Os dois membros são negativos, a gente está acostumado a multiplicar por menos 1. Troca todos os sinais, então 0,1x é igual a 30. Então nós temos aqui x é igual a 30 dividido por 0,1. Está multiplicando, passa dividindo. E 30 dividido por 0,1, como que eu faço essa conta? Aqui tem uma casa decimal, aqui não tem nenhuma, então eu coloco uma vírgula e acrescento um zero. 30,0 dividido por 0,1. Esquece da vírgula, é 300 dividido por 1, que vai dar 300. Então esse mergulhador ele atinge aí uma profundidade de 300 metros. Então, na sequência, na nossa correção, temos aí a questão número 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representadas abaixo. Sendo x uma medida expressa em centímetros. Então está aqui o quadrado, o retângulo e o círculo. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Bom, então vamos pensar aqui no quadrado. Vou colocar aqui separado, depois a gente coloca a resposta em cima. Bom, o que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados. Como o quadrado tem lados iguais, eu tenho que fazer 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Ou simplesmente 4 vezes 2x. 4 vezes 2, 8. Então, o perímetro do nosso quadrado vale 8x. Vamos pegar agora o retângulo. Então, está aqui o retângulo. E nós queremos o perímetro dele. Então, tem que somar todos os lados. 3x mais 3. Então, 3x mais 3. E muita gente acaba esquecendo os outros dois lados. Em cima vale 3x e do outro lado x mais 3. Então, aqui eu tenho que colocar mais 3x mais 3. Então, nós temos 3x mais x, 4x, mais 3x, 7x, mais x, 8x, e 3 mais 3, 6. Então, o perímetro aqui vale 8x mais 6. Aqui faltou o O, né? Retângulo. E por último, vamos fazer o círculo. Bom, o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência. Isso nós temos uma fórmula específica, né, para calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Nesse caso, o raio vale x. Então, o nosso perímetro, o comprimento da circunferência é 2π vezes x. Então, aqui 2π vezes x. Dando sequência ainda na questão número 2, nós temos aqui o item B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida. Então, vamos começar aqui novamente com o quadrado. Bom, para calcular a área de quadrado, é só multiplicar os lados, né? L vezes L. Então, a área do nosso quadrado vai ser, como o lado vale 2x, é 2x vezes 2x. Nesse caso, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Então, a área do quadrado, 4x ao quadrado. Vamos agora para o retângulo.
Bom, para calcular a área do retângulo é comprimento vezes largura, que a gente costuma representar com base vezes altura. A base é 3x, vezes a altura, que é x mais 3. Como a altura é uma soma, a gente vai colocar com parênteses. E agora nós vamos distribuir. Então, 3x vezes x vai ficar 3x ao quadrado. 3x vezes 3, 3 vezes 3, 9, então vai ficar 9x. Então, essa é a área do nosso retângulo. 3x ao quadrado mais 9x. E para finalizar, falta o círculo. Bom, para calcular a área de círculo, nós também temos uma pequena fórmula. É o πr ao quadrado, onde o raio vale x. Então, a área do círculo vai ser πx ao quadrado. Então, está aqui a área do círculo, πx ao quadrado. Então, esse foi o item B. Temos também o item C e o item D. Então, o item C, se o perímetro do retângulo mede 14, qual é o valor do x? Bom, qual é o perímetro do nosso retângulo mesmo, né? O perímetro é 3x mais x, 4x. Aí tem que multiplicar por 2, vai dar 8x. E 3 mais 3, 6. Então, esse foi o perímetro que a gente encontrou no slide anterior. Esse é o perímetro. 8x mais 6. Aí nós sabemos que o perímetro, ele mede 14. Ou seja, esse pezinho aqui, ele vale 14. Então, 14 é igual a 8x mais 6. 14 é igual a soma de todos os lados. Vamos resolver? 8x troca de membro, troca de operação, né? Troca de lado, troca de sinal. Isso é igual a 6. 14 também troca de membro, troca de operação, né? Troca de lado, troca de sinal. Então, menos 8x é igual a 6 menos 14, vai dar menos 8. Primeiro membro é negativo, a gente tem o hábito de multiplicar por menos 1, troca todos os sinais, então a gente pode concluir que o x aqui vai valer 1. 8 dividido por 8 vai ser igual a 1. Então o x vale 1 centímetro. Tá? Coloca aqui na frente, 1 centímetro. Item D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, o que ele está falando aqui para a gente? Está falando o seguinte, ó, a área do quadrado é menor que a área do retângulo. A área do quadrado é menor que a área do retângulo. Vamos ver o que a gente consegue encontrar com isso? Vou colocar assim, ó, a área do quadrado é menor que a área do retângulo. É isso que ele falou para a gente, né? Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Beleza, então, essa informação ela é verdadeira, segundo o enunciado. A área do quadrado é menor que a área do retângulo. Mas como que eu calculo a área do quadrado? Nós vimos isso no slide anterior. A área do quadrado é 4x ao quadrado. E a área do retângulo? A área do retângulo no slide anterior ficou 3x ao quadrado mais 9x. Então a gente tem que resolver essa pequena equação. Ou melhor, inequação, porque o sinal é de desigualdade. Então eu tenho aqui 4x ao quadrado. Vamos trocar de lado esses dois termos. Então fica menos 3x ao quadrado. O 9 também troca de lado, menos 9x. Isso tem que ser menor que zero. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, isso vai dar x ao quadrado menos 9x menor que zero. Não sei qual é o objetivo do exercício, mas nós caímos numa inequação de segundo grau. Como que nós vamos resolver essa inequação então? Primeiro, eu vou resolver o primeiro membro. Tá? Vamos imaginar que em vez de ser uma inequação, isso seja uma equação. Vamos imaginar que seja x ao quadrado menos 9x igual a zero.
Isso aqui nós aprendemos a resolver em PETs anteriores. Então aqui, como tem x nos dois termos, a gente coloca o x em evidência, o fator comum. X ao quadrado dividido por x vai dar x. 9x por x vai dar 9. E isso então é igual a zero. Para essa multiplicação ser igual a zero, eu preciso que aconteça o seguinte. O x é igual a zero, ou o x menos 9 seja igual a zero. Então, nesse caso, o x é igual a 9. Beleza? Então, nós temos aqui agora algumas opções de resposta. Como assim algumas opções de respostas? Nós encontramos dois valores que tornam a expressão zero. Então, por exemplo, isso aqui vai ser igual a zero quando o x for 0 ou quando o x for 9. Isso quer dizer que se for antes de zero, vai ser positivo ou vai ser negativo, né? Porque não vai ser zero. Se for um número maior que 9, também vai ser positivo ou negativo, não vai ser zero. E se for um número entre 0 e 9, também, né? Isso aqui vai ser um valor positivo ou negativo. Como é uma matéria que nós não estudamos ainda, eu vou fazer assim com vocês, olha só. Pensem comigo assim. Existe uma reta numérica. Nessa reta numérica, eu conheço o 0 e conheço o 9. Se eu pegar esses dois números e substituir aqui dentro, o resultado vai ser 0. Beleza? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que o resultado seja menor que 0. Aqui, ó, a gente quer que o resultado seja menor que 0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer por inspeção, tá? Eu vou pegar um número que vem antes de 0. Qualquer número que vem antes de 0. Antes de 0, eu vou pegar aqui, sei lá, menos 1. Se eu colocar o menos 1 aqui dentro, o que acontece? Se eu colocar o menos 1 aqui dentro, o que vai acontecer? Bom, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E menos 9 vezes menos 1 vai dar 9. 9 mais 1 vai dar 10. E 10 não é menor que 0, porque 10 é um valor positivo. Então, se eu pegar o menos 1 e substituir aqui, esses resultados serão positivos. Ou seja, todo valor antes do zero vai deixar essa expressão positiva. Por exemplo, se eu pegasse o menos 10. Menos 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Só que menos vezes menos vai dar mais, então vai dar 100 positivo. Menos 9 vezes menos 10 vai dar mais 90. Aí 100 mais 90 vai dar 190 e vai ser um valor positivo. Então, qualquer valor antes do zero é positivo. E não é isso que eu quero. Eu quero que o valor seja negativo. Se eu pegasse um valor maior que o 9, por exemplo, sei lá, se eu viesse aqui e pegasse o 10. Bom, se eu pegasse o 10, 10 ao quadrado, 100. 9 vezes 10, 90. 100 menos 90 vai dar 10. 10 é positivo. Então, não é menor que zero. Então, se eu pegar o 10, vai dar um valor positivo. Ah, mas se eu pegasse o 100? Bom, se eu pegasse o 100, 100 ao quadrado, vai dar 10.000. 9 vezes 100 vai dar 900. 10.000 menos 900 também vai dar um valor positivo. Isso não é menor que zero. Então, qualquer valor maior que 9, o resultado vai ser sempre positivo. E não é o que nós queremos. O que nós queremos é que o valor seja menor que zero. Nós queremos que o resultado seja negativo. Então, vamos imaginar que eu escolho aqui o valor 5. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 5, né? Que eu estou escolhendo um x igual a 5. 9 vezes 5, 45. 25 menos 45 dá menos 20. E isso é menor que zero. Então, o 5 é resposta. O 5, ele me dá um valor negativo no final. Então, os valores de x que eu estou procurando são todos os valores que estão entre 0 e 9. Então, essa é a variação do nosso x. O x pode ser qualquer número maior que 0, porém tem que ser menor que 9. Então, o item D fala assim: se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, beleza, essa expressão é verdadeira.
Então, qual é a variação da medida do raio do círculo? Bom, o raio do círculo pode variar de 0 até 9. Claro que um número maior que 0 e um número menor que 9. Então, essa aqui é a resposta do item D. O raio do nosso círculo, ele tem que ser maior que 0, porém menor que 9. Novamente, qualquer número maior que 0 e menor que 9 vai dar para a gente a área do quadrado menor que a área do retângulo. Perfeito? Complicadinho, né? A matéria que a gente não estudou ainda, vocês vão ver ela no 9º ano. Para finalizar aí a primeira semana, nós temos aqui então a questão 3. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, equação ou inequação. Identifique colocando E para a equação e I para a inequação. Depois represente o conjunto solução na reta numérica. Então, o item A, está aqui, ó, tem um sinal de igualdade. Então, é uma equação. Vamos resolver ela? Então, está aqui, ó, 5x menos 3 é igual a menos 7x menos 9. Então, 5x menos 7x troca de membo, troca de sinal, vai ficar mais 7x igual menos 9. Menos 3 troca de lado, vai ficar mais 3. Então, 5 mais 7 vai dar 12. Menos 9 mais 3 vai dar menos 6. Então, x é igual a menos 6 dividido por 12. Simplificando por 6, a gente vai concluir que o x tem que ser igual a menos meio. Então, essa é a solução. Está aqui, menos meio. Representando na reta, né? Menos meio é a parte negativa, entre 0 e menos 1, eu venho aqui e pego a metade. Então, esse cara é o menos meio. Letra B. Nós temos aqui um sinal de menor. Então, nós temos uma inequação. Vamos resolver? 4x mais 5 menor que 2x. Então, nós temos 4x, 2x troca de membo, troca de sinal. O 5 troca de membo, troca de sinal. 4 menos 2 vai dar 2, menor que menos 5. Logo, x é menor que menos 5 sobre 2. Então, essa é a solução. Uma outra maneira de representar ela seria colocar 5 dividido por 2 menos 2,5. Beleza? Então, x é menor que menos 2,5. Dá para perceber que não pode ser o menos 2,5, tem que ser menor. Então, não faz sentido eu chegar aqui na solução e colocar assim. Solução igual a menos 5,5. Estaria errado. Por quê? Porque o x é menor que esse valor e não ele. Então, como que a gente coloca a solução correta aqui? A solução ela é um pouquinho diferente. Ela fica assim. A solução é todo x que pertence aos reais. Isso aqui é padrão. Tá o quê? Copia a solução. X é menor que menos 5 meios. Essa é a solução correta. Vamos representar na reta? Bom, olha só. O x tem que ser menor que menos 2,5. Então, 2,5 está aqui, olha só. 0, 2,5 é negativo, então, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui no meio está o menos 5 meios, está o menos 2,5. Só que o x que nós estamos procurando é qualquer número menor que menos 2,5. Então, qualquer número menor é qualquer número que esteja à esquerda. Pode ser o menos 3, pode ser o menos 3,5, pode ser o menos 4, o menos 4,5, o menos 5, o menos 6, o menos 7 vai para o menos infinito. Um detalhe, pode ser o menos 2,5? Não. Por quê? Porque aqui não tem o sinal de igualdade. Fala que o x é menor que o menos 2,5. Então, eu venho aqui no menos 2,5 e vou colocar uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta, ela diz para a gente que o menos 5 meios ou o menos 2,5 não pertence à solução. É qualquer número menor que ele. Para poder ficar mais claro, vamos comentar o item C. O item C também é uma inequação, está aqui o sinal de desigualdade, e vamos resolver.
Então, eu tenho aqui 6x menos 4 igual não, né? Maior ou igual a 3x mais 5. Então, eu tenho 6x, 3x troca de memro, troca de operação, menos 4 troca de memro, troca de operação. 6 menos 3 vai dar 3, 5 mais 4 vai dar 9. Então, x é maior ou igual a 9 sobre 3, x é maior ou igual a 3. Então, o x é maior ou igual a 3. Não faz sentido eu colocar só o 3 aqui, porque não é só o 3 que é a solução. A solução é qualquer número maior ou igual a 3. Então, a solução ela fica assim. Solução, como eu falei para vocês, né? X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3. Vamos representar na reta? Bom, o x3. Então, está aqui o 3. E a nossa solução é qualquer número maior ou igual a 3. Então, maior que 3 é todo número que está à direita. O 3,5, o 4, o 4,5, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e segue para o infinito. Pode ser o 3? Pode, porque x maior ou igual a 3. Como pode ser o 3, eu venho aqui no 3 e coloco uma bolinha fechada. Se não pudesse ser ele, nós iríamos colocar uma bolinha aberta. Vamos para o item D. O item D agora é uma equação. Então está aqui uma equação. Vamos resolver ela? X ao quadrado menos 4 igual a 12. Então eu tenho x ao quadrado igual a 12. 4 troca de membro, troca de operação. Então x ao quadrado é igual a 16. Potência troca de lado, a gente já viu isso, né? Vai virar raiz quadrada de 16. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, o nosso x é igual a mais ou menos 4. Então, o x pode ser 4 e o x pode ser menos 4. Então, a solução é o menos 4 ou o 4. Tranquilo? E na reta numérica? Bom, pode ser o menos 4, está aqui uma bolinha fechada em cima dele, quer dizer que pode ser o menos 4. E também pode ser o 4. Então, esse foi o item D. Para finalizar, o item E, nós temos aqui uma desigualdade, então é uma inequação. E vamos tentar resolver nesse cantinho aqui. X ao quadrado mais 7x menos 8, menor ou igual, menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Bom, uma coisa que eu já posso fazer logo de cara é o seguinte. No primeiro membro eu tenho um x ao quadrado, no segundo eu também tenho um x ao quadrado. Então eu posso simplificar. E agora eu vou fazer assim, 7x menos 2x troca de membro, troca de sinal. Isso é igual a 27. 8 troca de membro, troca de sinal. Mais 8. Então 7 mais 2 vai dar 9. 27 mais 8, isso vai dar 35. Então, nós temos que o x é menor ou igual a 35 dividido por 9. Beleza? E aí, como que eu vou localizar esse número agora na reta numérica, né? A gente pode tentar transformar ele em um número decimal para ter uma ideia. Então, a gente poderia dividir o 35 por 9. Vamos fazer aqui no cantinho, só para a gente ter uma ideia. 35 dividido por 9. Se fosse 36, daria 4. Então, é bem próximo de 4, né? Então, nesse caso, dá 3. 3 vezes 9 dá 27, sobra 8. Quero continuar a conta. Não tem nada para baixar, coloca a vírgula e abaixa um 0. 80 por 9, bom, se fosse 81 daria 9, né? Como é 80, vai dar 8. 8 vezes 9, 72. Sobra 8 de novo. Já tem vírgula, abaixa um 0. 80 por 9 vai dar 8 de novo. Então, aproximadamente, eu vou colocar assim. O x é menor ou igual a 3,88. Então, aqui, a solução, né, vai ser aquela solução um pouquinho diferente. Solução é igual, o x pertence aos reais.
ou seja, pode ser qualquer número, positivo, negativo, fração, raiz, tal que x é menor ou igual a 35 sobre 9. Bom, esse número que a gente encontrou, né, 35 sobre 9, é aproximadamente 3,88. Então é um número bem próximo de 4. Está aqui mais ou menos, vou colocar ele aqui. Tá? Um número próximo de 4. Então está aqui o 35 sobre 9. Pode ser ele? Pode, porque tem um sinal de igualdade. Então eu vou colocar uma bolinha fechada. Esse sinal é o sinal de menor, né? Então todos os números que estão antes dele também pertencem à nossa solução. Então, vou pintar todos os números, passa pelo 0, pelo menos 1, pelo menos 2 e segue para o menos infinito. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.